Doutora, quando eu me alimento, meu nariz começa a escorrer, às vezes até pinga água. Por que isso está acontecendo e o que eu tenho que fazer? Se você já passou por essa situação e quer entender o que acontece no seu nariz quando você se alimenta e o nariz escorre, vem comigo nesse vídeo que eu te explico. Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, eu sou otorrinolaringologista. Antes da gente entrar no assunto sobre coriza na alimentação, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no Otorrino Descomplicado que você se inscreva. Este é o lugar para você aprender mais sobre a sua saúde otorrinolaringológica. Aqui eu dou dicas do dia a dia, eu explico por que as coisas acontecem e você vai entender o que está acontecendo no seu corpo. Se inscreva, ative as notificações e não esqueça, no final do vídeo, deixar o seu like e me comentar aqui se você já passou por essa situação do nariz pingar na hora de você comer. É muito constrangedor, não é mesmo? E o que a gente tem que fazer? Bom, em primeiro lugar, o nome que a gente dá para essa alteração é rinite gustativa. O que isso quer dizer? É uma rinite desencadeada pela ingestão de alimentos. Gustação é das nossas papilas gustativas, né? Do nosso paladar. Então, a coriza geralmente é o principal sintoma. Então, a hora que a pessoa vai se alimentar, o nariz começa a escorrer. Em alguns casos mais graves, realmente pinga e as pessoas ficam constrangidas, deixam de sair para jantar, almoçar e comer em restaurantes, porque realmente é uma situação muito chata. Agora, por que isso acontece, doutora? Será que é uma alergia a algum tipo de alimento? Se eu tomar antialérgico, vai resolver? Não. Essa rinite é mais um tipo de rinite não alérgica. Se você não sabia que existem rinites não alérgicas, é porque você ainda não assistiu os vídeos aqui da nossa série de rinites. Volta lá e vai assistir o que eu estou explicando sobre rinite alérgica e não alérgica. Então, nesse caso, gente, a rinite gustativa ela é não alérgica, ou seja, um alerta aí. Tomar medicações antialérgicas não vai resolver esse problema. Quais são os antialérgicos? Os famosos aí, histamina, desloratadina, loratadina, polaramine, Allegra. Nada disso vai resolver a rinite gustatória, porque não é um processo alérgico. A rinite gustatória é um problema na inervação, ou seja, nos nervos que chegam lá na nossa mucosa nasal. Isso ocorre mais frequentemente em pacientes idosos, acima dos 50, 60 anos. O paciente fala, doutor, eu nunca tive problema de rinite, nunca tive alergia na vida, de repente agora comecei a me alimentar e meu nariz começa a escorrer. Isso é um transtorno do sistema nervoso, que irriga a nossa mucosa nasal, que é o sistema nervoso autônomo. Ocorre uma vasodilatação, ou seja, os capilares sanguíneos que chegam lá no nariz, eles vão aumentar de tamanho, e isso vai gerar o que a gente chama de exsudação, que é extravasamento de líquido, e o nariz vai começar a produzir, então, uma coriza. Em primeiro lugar, a gente precisa entender quais são os alimentos que mais frequentemente causam isso. E aí, se isso acontece com você, você vai precisar ficar um pouco mais atento a esse tipo de alimento e evitar algumas situações. Os alimentos mais temperados, cheios de condimento, pimenta, são frequentemente mais desencadeadores dessa rinite gustativa. Ou seja, aquele alimento que vai muito alho, muita cebola, muito tempero, muita pimenta, isso é possível de desencadear essa coriza, essa vasodilatação nasal. Outros tipos de alimentos são alimentos muito quentes, então um lugar que você vai tomar uma sopa ou você vai tomar alguma coisa que sai aquele vapor quente, né? Isso entra em contato ali com a mucosa, causa uma vasodilatação e pode provocar uma coriza. Então, evite alimentos muito quentes ou o contato com aquele vapor do alimento ali na mucosa nasal, porque isso pode sim minimizar esses quadros de você estar tendo coriza, então, durante a alimentação. Além disso, a ingestão da bebida alcoólica também pode provocar essa rinite gustatória. Isso mais por conta da vasodilatação do álcool, mas pode causar também um efeito ali gustativo e isso provocar vasodilatação dos vasinhos do nariz e o nariz começar, então, a pingar ali na hora que você está ingerindo a bebida alcoólica. Então, esses alimentos são muito frequentes de acontecer. Alguns tipos de sensação de menta, mentol, tipo chiclete ardido, bala rosa, aquelas balas mais ardidas, também podem provocar essa sensação, inclusive com espirros, né, e coriza. Então, se você tem isso de maneira muito intensa, evite também consumir esse tipo de substância, porque pode provocar
mais sintomas de rinite, como coriza e espirro, e te colocar aí em algumas situações constrangedoras. Agora, o importante é você ter em mente que essa rinite gustativa, ela não é alérgica, então não saiam por aí tomando antialérgicos, porque isso não vai resolver o seu problema. A principal medida é evitar esses tipos de alimento que eu comentei com vocês, e além disso, a gente pode fazer alguns tratamentos tópicos, né, usando medicações próprias para isso. Aí os anticolinérgicos são uma classe de medicação que a gente costuma usar e pode ajudar nesses casos, e também os corticoides nasais, mas é preciso que você avalie com um otorrinolaringologista se esse é o seu caso. Até porque a gente pode ter, quando a gente fala em alimentos, a gente pode ter uma rinite mista. Então, além da rinite gustativa, você pode ter uma rinite alérgica a algum tipo de alimento. E aí a gente só vai descobrir isso como... Se você acompanha a nossa série de rinites, você vai saber. Se você ainda não sabe, vai lá e checa os vídeos em que eu falo de exames complementares para a gente investigar a causa de rinite alérgica. Então, se eu estou pensando em alguma alergia, a gente vai precisar pedir os exames, né, alérgicos, seja de sangue, seja de pele, a depender de cada caso. Então, aí, se a gente descobrir que algum alimento específico você também tem alergia, aí a gente vai precisar controlar a parte alérgica. Mas se não for alérgica, for só gustativa, aí não adianta tomar antialérgico. Lavagem nasal ajuda, uso de medicações tópicas ajuda, mas você precisa avaliar e conversar com o otorrino da sua confiança para ver qual a melhor indicação de medicamento no seu caso, porque não é tudo igual para todo mundo. E eventualmente corticoides ou anticolinérgicos podem ajudar. Eu espero ter trazido boa informação para você que não sabia sobre esse assunto. Deixa aqui no comentário para mim, você já passou por uma situação dessa do nariz começar a pingar? Qual alimento você estava comendo? O que será que causou sua rinite gustativa? Compartilhe esse vídeo com um amigo que você sabe que vai se interessar para o assunto. Eu agradeço a todo mundo que ficou até o final do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.